Jesus chamou os 12 discípulos e os enviou. Queridos irmãos e irmãs, domingo passado nós tivemos o feliz encontro com a vocação de Mateus, a vocação de Levi, o cobrador de impostos, e vemos como o Senhor nos encontra aonde estamos, na vida que nós vivemos. O chamado do Senhor passa próximo. Este domingo, 11º do tempo comum, o tema do chamado volta, mas, sobretudo, hoje compreendemos que Deus constitui uma promessa de eleição para o seu povo. Desde o primeiro chamado no pai da fé em Abraão, Deus vem constituindo o povo de Israel a acolher verdadeiramente o povo que será preparado para viver a eterna aliança de seu nome. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó, recebendo a promessa de Deus, tem 12 filhos e se torna Israel, a promessa. Deste povo da antiga aliança, Deus os conduziu de muitas maneiras, pelos profetas, por Moisés, pela lei, até chegar o tempo da plenitude, que é o tempo da vinda do Messias. Quando Cristo vem ao mundo, ele começa a reunir aqueles que seriam a prefiguração, mas seriam o fundamento do novo povo, da nova aliança, os 12 apóstolos. Do Gênesis ao Apocalipse, nós podemos perceber na Sagrada Escritura como Deus, já desde o primeiro chamado até hoje, quando nos chama também a participar deste povo, vai pouco a pouco constituindo e trazendo para si aqueles que de fato farão parte desta nova aliança. E de como também nós podemos ver esta realidade de Cristo fazendo na nossa vida reconciliação. A glória de nosso Senhor é manifestada em cada chamado. O chamado a participar desta vida e desta comunhão é fruto da iniciativa própria de Deus, porque nenhum de nós pode se considerar digno do chamado que recebe, da missão que nos é ofertada, da realidade santíssima que nós vivemos e de, sobretudo, do amor com que Deus nos tem quando realiza a sua promessa de nos constituir este povo santo, este sacerdócio real, essa nação que vive a aliança, que experimenta esta aliança. No livro do Apocalipse, São João apresenta o novo céu e a nova terra sobre um edifício construído pela mão de Deus com 12 alicerces. Estes 12 alicerces não recebem mais o nome das tribos de Israel, os filhos de Jacó, mas sim recebe o nome dos apóstolos, daqueles que, no tempo da plenitude, se encontraram com o verdadeiro Senhor que o chama e o constitui para o novo tempo, ou seja, o nosso, um reino presente, um reino atuante. Por mais de 1500 anos, a Igreja recordou em toda celebração o nome destes 12 apóstolos.
De fato, a igreja primitiva olhava para este evangelho de São Mateus, final do capítulo 9, o início do capítulo 10, como que a força que conduzia o caminho da eleição, da escolha que Deus fez também para a vida cotidiana da igreja. Deus escolheu entre os povos 12 para dar início a este mistério santíssimo da igreja. E entre esses 12, hoje, no tempo de hoje, o Senhor me escolheu. Não a mim, que sou somente sacerdote, mas a todos os batizados, o Senhor dirige um chamado especial, não para viver uma mera expectação, um mero assistir da obra da igreja. Não, cada um dos batizados é chamado a assumir o mandato do Senhor, na constituição deste povo santo, nos ministérios que são a nós confiados, na vida que nós somos chamados a testemunhar. É claro que aqui no início do capítulo, no início do capítulo 10, final do capítulo 9, início do capítulo 10 de São Mateus, o Senhor está neste tempo de conformação dos 12. Muito haverá ainda de se viver esta realidade para que eles compreendam verdadeiramente a missão. É interessante ver que entre os 12 ainda está Judas, o traidor. O capítulo 16 de São Mateus será talvez o capítulo mais assustador da vida destes apóstolos, quando eles se verão fracos, desestimulados, dispersos, e talvez nem mais acreditando que o Senhor conduzirá a vida deles ao propósito aqui estabelecido no dia da eleição, no dia do chamado. Mas temos a consciência de que quando o Pentecostes se realiza na vida desses discípulos, eles compreenderão que cada um deles será o fundamento de um novo povo. Pedro por primeiro, mas a igreja é inteiramente apostólica. A Igreja Católica sempre se compreendeu fundamentada na fé, na vida e na missão destes 12 homens. Toda vez que eu me encontro com esta página da Sagrada Escritura, eu tento aqui ver o grande mistério que faz que pelo meu batismo alcance a minha vida, a vida destes 12. E sobretudo quando isto se realiza, quando na sucessão apostólica os padres também são ordenados, há uma ligação muito fiel de um bispo que ordena outro, de um bispo que ordena um padre, até a constituição dos 12. Somente a Igreja Católica pode definir a sua vida e a sua trajetória num alicerce de apostolicidade. Todo bispo remonta a um dos 12 apóstolos. Os presbíteros remontam aos bispos. E é bonito ver como também nós fomos consagrados no batismo e recebemos por transmissão esta mesma vida, este mesmo sacerdócio, essa mesma capacidade de pertencer ao povo de Deus pelos sacramentos da iniciação do reino. Outro dia, eu estive rezando uma primeira Eucaristia na paróquia vizinha, a paróquia São Paulo, na verdade, auxiliando nas confissões. Eu achei tão bonito porque, dentre tantos meninos que estavam lá para se confessar, depois que terminou uma criança a confissão, ela olhou para mim e disse: "Padre, eu posso lhe dar um abraço?" Eu achei estranho, porque naquele momento da confissão, muitas crianças estão com medo, com vontade de correr do padre. Aí eu disse: "Sim, pode."
ela disse: foi o Senhor que me batizou. Olha, há tanto tempo. E havia ali no coração dela uma gratidão, e eu tentei descobrir onde foi. De fato, na primeira missão recebida, a gente tinha conferido ali o batismo. Mas ali naquele gesto tão bonito, tão inocente, mas tão reconhecedor, nós também deveríamos olhar para a história da igreja e ver de onde nós recebemos verdadeiramente os grandes tesouros de Deus. A vida da nossa igreja, a fé da nossa comunidade, ela é transmitida de geração em geração. Ela é sentida não somente pelos sacerdotes, mas pelos catequistas, pelos ministros, por todos aqueles que vivem a dinâmica do reino e se entendem escolhidos e partes constituídas deste povo para bem viver as promessas de Deus. No fim, no horizonte da nossa igreja, quando nós estivermos plenamente nos céus, ainda será dado a nós a última realização das promessas. Nós veremos a igreja tal como ela é, fundada pelos apóstolos, construída com pedras vivas, alicerçada firmemente na vontade de Deus e para ele orientados. Eu não sei se alguma das pessoas podem estar aqui, mas se está, me desculpe. Às vezes acontece que se exige também da vida de fé da igreja algumas posturas que muitas vezes incomodam. Às vezes a gente quer ser igreja somente em alguns momentos cruciais da vida. Isso acontece muito quando ainda se quer batizar simplesmente por uma tradição sem sentido. Porque eu quero batizar minha filha, padre, porque toda noite ela se espanta e acorda assustada. Isso não é motivo para batizar. Outros querem rezar uma missa pelos falecidos e vem, exige tempo e horário, quando na verdade não estão comprometidos a nem sequer comungar na missa que rezaram. Esses dias eu rezei uma missa por um falecido e dentro das grandes atribulações do dia, a gente escolheu esse tempo para rezar. Se não tivesse comungado o padre e o catequista que estava lá, ninguém tinha comungado pelo falecido. Porque as pessoas não se entendiam igreja, não se concebiam parte da nação escolhida para recordar aquela aliança. Era um feito externo à sua vida. Aquilo me comoveu profundamente. E ali no altar estremecido a gente dizia: Senhor, o que resta da fé? A minha. Quando eu saio lá fora, o catequista diz assim: Padre, todos os dias eu penso em deixar de ser catequista pela grande missão, pelos desafios que tem. Mas quando vejo uma cena como esta, eu sei que não posso. Porque enquanto a fé estiver fria no coração, como está na vida destas pessoas que estão acabando de sair desta igreja, a missão não terminou. Assim somos nós, meus povos. Nós, com nossas incapacidades, com nossas fraquezas, com nossas limitações, fazemos parte de uma aliança, de um povo, de uma memória, de uma constituição, de uma recordação feliz de que Deus nos escolhe pelo nome, que nos chama a participar plenamente dos seus mistérios, que não dá a nós somente uma parte da herança, nós a recebemos integralmente, está sobre as nossas mãos. Celebrar a Eucaristia dominicalmente não é para nós somente um dever social, é uma consciência de pertença.
vir ou não vir à missa domingo talvez não nos faça nem mais gordo e nem mais magro, nem mais feio nem mais bonito. Mas estar aqui e estar com consciência de que esta parte é a parte que Deus me chama a viver e realizar, sim. Quem não vem se sente incompleto. Não se deveria haver um chamado de dizer, olha, não se esqueçam da missa. Você deveria correr à missa, para que ela nunca falte em nós. Assim, o chamado dos 12 apóstolos, as recomendações que o Senhor realiza, sobretudo, deve também continuar a ser a operosa missão de cada batizado. Não podemos fechar aos olhos a graça gratuita da nossa escolha. Não podemos nunca esquecer que o Senhor não chamou anônimos, Ele chamou a nós. Entre todos os que o Senhor poderia escolher, Ele escolheu a mim, pelo nome, e me chamou, me consagrou e me enviou. Ontem conversava com a mamãe no carro e falava dessas linguagens que às vezes a Bíblia tem, né, de escolha, de chamado, sobretudo da consciência da fraqueza, e ela assustada porque às vezes eu digo assim, que entre os mais indignos servos de Deus, Ele teve a coragem de me chamar. Aí ela olhava assim, você se considera tão indigno, tão ruim assim? Eu disse, mamãe, sim, mas a graça de Deus é muito maior, que não só escolhe, separa, sustenta e mantém. Assim deve ser a nossa vida, mesmo nas fragilidades, mesmo nas dificuldades, mesmo na incoerência. O chamado que Deus nos faz não é nosso, não nos pertence. E é só assim que nós vamos compreender, porque Paulo diz isso no capítulo 5 da carta de São Paulo aos Romanos. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu no tempo marcado pelos ímpios. Esta é a prova que Deus nos ama. Cristo morreu por nós como éramos ainda pecadores. Mas já que estamos justificados e salvos da ira por Ele, como reconciliados nós vivamos, porque nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele realiza não só mais no passado, mas hoje, no tempo presente, a graça da reconciliação. Que sejamos, irmãos, conscientes dessa missão que o Senhor nos chama, que o Senhor nos promete, que o Senhor cumpra em nós. Colhendo os familiares que hoje enlutados rezam também pela vida dos seus, fazemos prece por Marioneide Alves Bezerra no seu 7º dia, colhendo os irmãos que estão aqui presentes na celebração, também rezando por Antônio Pedro Alves de Oliveira, 4 meses, para que a vida e este sacrifício lhes dê consolação e paz. A nós, perseverança no chamado e vida plena conformada a Cristo. Amém.